Boa noite, pessoal. Estamos de volta para a apresentação. E, nesse momento, temos a apresentação do professor Reinaldo Burian. Ele irá apresentar como tema aplicações satelitais como tecnologias emergentes. O professor Reinaldo Burian, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, na USP, no ano de 1995. Tem mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, em 2001, e doutorado em Engenharia Elétrica pela mesma USP, no ano de 2009. É pós-doutor na Universidade Federal do ABC, especialista em marketing de distribuição de energia elétrica pela Madison University, nos Estados Unidos. É professor no curso de MBA em Automação Industrial do Programa de Educação Continuada em Engenharia da Escola Politécnica da USP. Atuou como engenheiro de empresas de grande porte nacional e internacional, tais como Allen Bradley, Rockwell Automation, Cooper Power System, Level Motors e Cosipa. Ele é autor do livro Cálculo Numérico, da coleção Fundamentos de Informática, e coautor do livro Mathematical Tools for Application in Artificial Intelligence. Atualmente é Business Developer Utilities na URB, no Canadá. Então, depois de apresentar esse vasto currículo, a gente vai para a apresentação do professor Reinaldo Burian. Olá a todos, meu nome é Reinaldo Burian, sou Business Developer na Orbicon, uma empresa americana, líder no mercado de IoT e soluções satelitais. Gostaria de agradecer o convite da FATEC como instituição, em especial aos professores Vinícius Tenório, que acabou de me apresentar, a professora Adriana Rossini, ao meu velho amigo Jubran, presente também presente aqui com a gente, e principalmente ao coordenador do curso de Design de Mídias Digitais, o professor Tarcísio de Souza Pérez. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu estou direto de Ottawa, no Canadá, e eu fui um pouco fatecano, como se diz. Eu estudei por um período na FATEC São Paulo, na FATEC Tiradentes, e tenho muito orgulho de estar aqui retornando a essa casa. Tenho muito orgulho. Para hoje, temos uma agenda voltada a tecnologias emergentes, voltada a tecnologias emergentes, e em especial aplicações satelitais integradas como tecnologias emergentes. A ideia é que tenhamos uma discussão, que tenhamos conversa e apresentação dessas tecnologias. Depois tenho um período para perguntas. Hoje vamos desenvolver o tema, temos uma pequena agenda aqui. O que são tecnologias emergentes, como que elas nos influenciam hoje no dia a dia. Vamos analisar um pouco essas tecnologias e depois, mais especialmente, o que é uma realidade virtual, realidade aumentada, a realidade mista, como podemos utilizar essas realidades hoje, essas tecnologias no dia a dia, aplicações de internet das coisas, comunicação satelital, onde no campo, onde eu atuo diretamente, e depois algumas perguntas, dúvidas de vocês, caso tenham. Depois tem meu e-mail no final, caso também queiram me mandar e-mails ou fazer perguntas, não há problema algum. O objetivo hoje é mostrar alguma coisa diferente em termos de tecnologia, como que a gente trabalha com isso, como que a gente pode integrar diferentes tecnologias, como que eu integro mídia, como que eu integro cloud, como que eu integro SCADA, Supervisor Control Data Acquisition, vários acrônimos, ok? Como que eu integro hoje com Smart Grid, a planta de distribuição de energia elétrica, como que isso influencia? Isso que vai ser legal, de maneira que vocês tenham essa ideia da multidisciplinaridade que a gente tem hoje em dia. Um profissional, por exemplo, de mídias digitais pode trabalhar dentro de uma empresa satelital. Um profissional de mídias digitais pode desenvolver sistemas supervisórios.
ele pode trabalhar com integrações de cloud, integrações de nuvem, ele pode desenvolver código, ele pode trabalhar com linguagem C, TensorFlow, linguagem R, que são linguagens voltadas à inteligência artificial. Então, é um novo mundo que se apresenta para vocês. Vamos lá um pouquinho, então, para que vocês comecem a ver. Tecnologias emergentes. Tecnologias emergentes, aqui eu coloquei até um robozinho bonitinho aqui, meio bonitinho, fazendo uma porção de contas. Eu sei que vocês adoram matemática, adoram essas contas, né? Já deve ter gente olhando feio para mim. Mas tecnologias emergentes são todas aquelas tecnologias que a gente fala que tem um poder, tem um potencial de disrupção, ou seja, tem um potencial disruptivo, né? São tecnologias que os especialistas, que os experts, que as pessoas que trabalham com ela consideram que, uma vez que elas sejam utilizadas, uma vez que elas sejam aplicadas ao mundo dos negócios, elas vão modificar de uma determinada maneira o mundo em que vivemos e como se relacionamos. Começa com uma situação em Revolução Industrial, aí pelos anos de 1800, finalzinho dos 1800, chegando dos 1900. Depois caminhamos por uma revolução na eletricidade, tem Thomas Edison, tem Tesla. Depois vamos caminhando para a Segunda Guerra, né, somente para vocês postarem um pouquinho, e tem o surgimento aí dos computadores. Começamos com os ENIACs da vida, que vocês já deram ter ouvido falar, de Turing, a máquina de Turing, e aí vem o processo de desenvolvimento computacional, vem o processo de desenvolvimento de redes, vem o processo de desenvolvimento depois da chamada internet, quando a internet começa a fazer parte da vida de vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas teve um período da vida da gente, a gente que é mais dinossauro, em que não houve internet. A internet não tínhamos internet. Então, o que acontece? Depois disso, começa a ter o advento da inteligência artificial. Tem internet, essa parte toda, a consolidação da internet que a gente tem hoje, propriamente dito, navegação, vendas, negócios, consolidação das redes. Você começa a ter, mais ou menos 2007, você começa a ter os smartphones, né, os telefones inteligentes. E aí o que acontece? Tem um período meio de estagnação da inteligência artificial, que fica mais ou menos uns 10 anos sumido, e agora, com o advento, a consolidação dessas tecnologias, em que a gente tem a infraestrutura, e vocês estão vivendo disso, vocês estão vivendo um período bacana, um período que nunca houve na história. Acreditem nisso, acreditem em mim. E aí o que acontece? Hoje a gente está tendo aplicações de inteligência artificial. Eu vou falar um pouquinho também de inteligência artificial. Eu separei 9 tecnologias emergentes. Existem mais? Existem mais. Existem muitas tecnologias emergentes. Mas só para a gente poder ter, devido ao tempo que a gente tem em termos de uma hora aqui para conversar com vocês, o que acontece? Mais ou menos... Hoje a gente pode falar de 10, 15 tecnologias emergentes. Uma delas bastante conhecida, é a Internet das Coisas. Essas siglas são todas em inglês. Basicamente, parte da literatura dessas novas tecnologias, parte dos acrônimos que a gente fala, IoT, Internet das Coisas, né? Internet of Things, são em inglês. Paciência, a gente está tentando escrever, a gente está tentando fazer de maneira que vocês tenham acesso à literatura. A internet das coisas é uma situação bem conhecida e está aumentando cada vez mais. E tem muito espaço de crescimento ainda, principalmente com a convergência com outras tecnologias. O que é a internet das coisas? É que você tenha equipamentos, é que você tenha dispositivos, é que você tenha, por exemplo, eletrodomésticos, é que você tenha situações ou dispositivos que tenham um endereço IP e que, de certa maneira, possam se integrar, por exemplo, à internet. Aqui eu coloquei uns exemplos, aqui, por exemplo, uma automação residencial, né? Hoje, automação residencial, grande parte dessas casas que são automatizadas, vocês têm dispositivos
que podem ser controlados via celular. Pode ser controlados via um tablet, por exemplo. Então, o que acontece? Você pode controlar a televisão, como vocês podem ver aí, pode controlar o espelho do banheiro, pode controlar as lâmpadas. Hoje eu tenho aqui a lâmpada, o soquete, tudo controlado via internet. Eu posso falar com elas, posso enviar comandos, né? Hoje eu estou trabalhando aqui para vocês, eu estou com uma Alexa. Vocês estão ouvindo minha voz a partir de uma Alexa. Então, o que acontece? A Alexa é aquele dispositivo que você pode se comunicar, eu estou utilizando como microfone, ok? Então, ela pode controlar a luminosidade. Eu tenho uma lâmpada inteligente aqui do meu lado, estou mexendo nela aqui, ó. Tem uma lâmpada inteligente, e de maneira que você possa controlar outros dispositivos que tenham capacidade de endereçamento IP, também pode fazer parte da internet das coisas. Eu vou mostrar hoje o trabalho com religadores de distribuição de energia elétrica, ou que nome bonito, né? É uma espécie de um disjuntor inteligente. Esse cara, para mim, é considerado um IoT. Eu conecto com controle microprocessado desse cara e mando informações remotamente. A gente já vai ver isso daqui na hora das aplicações satelitais. Hoje aqui, ó, na casa, aqui, a parte de heating, a parte de aquecimento, ventilação, ar-condicionado, HVAC, né, controle HVAC e outras, controle de luz, controle de segurança, alarme, monitoramento, sensoramento, controle da porta, fechaduras inteligentes, reconhecimento de face. Caramba, tudo isso, eu posso trabalhar nisso? Pode, você pode trabalhar nisso. Eu posso ajudar a desenvolver todo esse ambiente? Pode, você pode ajudar em desenvolver todo esse ambiente. Blockchain também faz parte de uma tecnologia emergente, que a gente pode falar. Hoje, está mais voltada, é uma tecnologia de uma espécie de um dinheiro, de um valor monetário virtual, está mais voltada para a segurança na transição de dados, é uma tecnologia já utilizada, é amplamente utilizada por instituições. Houve alguns problemas nos últimos meses, anos? Sim, houve algum problema. Eu acredito que está num processo de estabilização ainda, ou vai buscar uma estabilidade, talvez, no futuro, mas é uma situação bem interessante, né? Hoje, principalmente, é usada com grande potencial para bancos, instituições financeiras, que garante, de certo sentido, a segurança para todas as partes envolvidas. É bem interessante esse tipo do blockchain. É interessante. Drones, não preciso nem falar do drones, né? Os drones, eu vi, na realidade, o nascimento dos drones. Os drones hoje ainda estão num processo de desenvolvimento. Antes você tinha drones gigantes, eles extremamente caros. Hoje esses drones diminuíram, os preços acompanharam essa diminuição de tamanho e as aplicações realmente explodiram. Eu trabalho também num segmento aqui dentro da empresa também, chama agrobusiness. A gente usa drones para monitoração ou monitoreio, de acordo com o que você quer, o monitoreio ou monitoração de terrenos, né, de fazendas, de maneira que esse drone consiga mandar as informações para um celular e, a partir do celular, eu consigo me conectar na nuvem. E, a partir daí, eu consigo desenvolver um data analytics para analisar aqueles dados. Muitas vezes eu posso usar ferramentas de machine learning, ok? Posso usar ferramentas chamadas PCA, SVD, no tratamento de matrizes. Ou quer dizer que você está usando ferramentas matemáticas a partir da captação de dados do drone? Estou. E, a partir daí, eu consigo tomar decisões. A que tipo de decisão? Pode contar o número de animais no pasto, o número de vacas no pasto, de bois no pasto. Eu posso ligar e desligar bombas de água. Eu posso ligar e desligar bombas, por exemplo, para alimentação. Eu posso analisar terrenos. Eu posso analisar pontos de irrigação. Eu posso fazer uma análise de calor da região. Eu posso fazer vários tipos de análise. Além, claro, da aplicação de uso para você de diversão, né? Você pode usar o drone para brincar.
você pode usar o drone para várias situações, né? Hoje eu tenho colegas, mais de um, que eles usam o drone como se fosse uma câmera voadora. Cada vez que sai, em vez de você andar com a sua câmera, você anda com o drone. Então, ele tira fotos, faz panorâmicas. Eu já até saí e vi isso que aconteceu. É muito bacana. Então, fotos que você realmente nunca iria tirar, você tira com drone. Mais uma tecnologia emergente. Uma outra aqui que eu gosto muito, você já deve ter tido acesso, é a impressão 3D, né? Essa tecnologia, na realidade, ela está reduzindo drasticamente o custos com materiais de desenvolvimento, né? Por exemplo, você desenvolver protótipos, você desenvolver testes, você desenvolver protótipos que depois vão ser utilizados. Hoje, por exemplo, fala-se muito no jornal, fala-se muito no marketing, aplicações hospitalares de desenvolvimento de próteses rápidas. De um dia para o outro, você faz uma prótese, uma pessoa, por exemplo, quer fazer uma mão. Logicamente, é uma mão para ajudar no dia a dia, com um certo grau de desenvolvimento. É possível fazer um protótipo? É possível fazer um protótipo. É utilizada, por exemplo, muito no marketing, né? Eu quero desenvolver um protótipo. Tem protótipos de carro, tem hoje impressão 3D de casas, tem empresa só focada no desenvolvimento de casas, utilizando impressão 3D. Logicamente, não é uma impressora tão pequenininha assim, é uma impressora grande, do tamanho de uma casa, mas ela prepara a casa, prepara um bairro inteiro. E eu vi, inclusive, faz umas 2 semanas, numa reportagem, faz a casa inteira. Então, isso é uma tecnologia bem interessante. E os preços para você ter uma impressora como essas que eu coloquei aqui, são preços que estão diminuindo. Hoje, com uma faixa aí de $200, menos talvez de R$1.000, você consiga ter uma impressora dessa. Pode ser resina, pode ser com fio, pode ser várias coisas, ele vai moldando o objeto que você quer. Então, isso, você tem vontade de ter uma impressora? Você tem vontade de fazer protótipos? Essa é uma opção que você tem e é bem interessante, diga-se de passagem. Inteligência artificial. Acho que todos vocês já ouviram falar de inteligência artificial. Inteligência artificial é uma situação que, aqui como eu coloquei aqui, traz enorme potencial para a criação de produtos e serviços. Eu costumo dizer que é a nova revolução. É a nova revolução industrial, é a nova revolução de eletricidade, e é uma revolução extremamente mais potente do que a revolução industrial que a gente teve aí no final a revolução industrial que teve no final dos 90, dos 80, né, 1890, 1900, mais do que a revolução da eletricidade, mais do que a revolução da automação, que acompanha a revolução da internet. Ok? Basicamente, o que vocês têm hoje é o tratamento de dados, uma integração do que a gente dos datas, ok? Data analytics que você tem, de maneira que você junta uma quantidade muito grande de dados e que você não consegue tomar decisão a partir de somente olhando aqueles dados. Você tem que fazer um data mining, uma mineração de dados, uma busca por padrões, uma normalização desses dados, dessa tabela de dados, e aí você prepara esses dados para serem utilizados, por exemplo, numa machine learning, numa segunda camada. Essa machine learning você pode aplicar algoritmos, você pode aplicar ferramentas matemáticas, e você pode depois preparar para que elas sejam depois refinadas no deep learning. E aí ter uma situação que possa ser controlada recursivamente, por exemplo, por inteligência artificial. Eu costumo dizer para aqueles que querem ir para essa área, você tem uma situação em leque. Você pode ir para a área administrativa, a área de negócios dentro da inteligência artificial, ou você pode ir para a área de desenvolvimento. Quando você vai para uma área de negócios, você vai ser um gerente de projeto de inteligência artificial. Para isso, você também tem que se preparar, como, por exemplo, um PMI, né? PMP, um profissional de gerência de projetos.
ler o PMBOK, que é o Project Manager Body of Knowledge, né, que é o documento da gerência de projetos. E depois o que acontece? Você vai gerenciar os profissionais que trabalham com inteligência artificial. É uma possibilidade. Outra possibilidade é você caminhar para uma situação técnica. Você vai ser um desenvolvedor de inteligência artificial, de soluções voltadas à inteligência artificial, englobando machine learning, deep learning e outras. Para isso, para desenvolver, você precisa conhecer ferramentas matemáticas, você precisa ter conhecimento de álgebra linear, você precisa ter conhecimento de desenvolvimento de matrizes, resolução de sistemas lineares, linguagens de programação como Python, como R, como TensorFlow, ok? MATLAB e outras, ok? De maneira que você consiga implementar essas soluções. É um caminho árduo, mas é um caminho muito interessante, cujos salários também são bastante altos e bastante promissores. Então, é um mercado que está se abrindo, é um mercado que ainda não existe receitas de bolo, como eu costumo falar e fazer. Não existe receita de bolo, tem possibilidades infinitas ainda hoje, mercado aberto e que está esperando por vocês. Realidade virtual, gosto muito disso e a gente vai falar um pouco mais detalhado. A tecnologia, ela vem sendo já usada há algum tempo. Então, a gente vai ver que existe algumas situações que ela se cruza com realidade aumentada e realidade virtual. Né? Não tem nada de errado nisso. Até eu coloquei as 3 tipos: realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. Não tem nada errado. São situações. Em linhas gerais, a realidade virtual ela é usada para melhorar o entendimento, experiência do consumidor, com aquele consumidor inserido dentro de um ambiente. Aqui eu coloquei uma sala de aula, por exemplo, e que as pessoas como vocês, hoje a gente está falando em 2D aqui. Estamos utilizando uma ferramenta de streaming, depois está para o YouTube, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando em 2D aqui. Praticamente eu estou olhando para vocês estão olhando para mim, e é o que acontece. É possível depois inserir, e eu acredito piamente que já tem aplicações disso, por exemplo, se fala muito de metaverso, que a gente pode estar inserido no ambiente e todo mundo junto. Depois eu mostro mais algumas aplicações que estão sendo utilizadas. Universidade, treinamento e um conjunto de situações que você pode utilizar, mas se você está inserido dentro de um contexto. Geralmente a gente usa um óculos, ok? Um óculos virtual, de maneira que você fique dentro de uma sala. Realidade aumentada aqui, ó. A realidade aumentada diz mais respeito à combinação dos mundos físicos ou mundo físico e virtual, ok? Dos mundos físico e virtual, melhor dizendo. E abre uma situação interessante para diversas áreas de negócio. E eu tenho visto muito aplicações, principalmente para treinamentos, ok? Você tem praticamente um misto entre um ambiente físico, um ambiente real, e um ambiente que você usa uma mídia, um gadget, seja um celular, seja como o indivíduo aí está usando um VR, né, um óculos, de maneira que você consiga manipular. Eu vi aplicações para automação industrial, eu vi treinamentos voltados à distribuição de energia elétrica, à confecção de transformadores e manutenção de transformadores de energia elétrica, e eu vi a parte de manutenção automotiva, que a turma já usa esse tipo de situação, e olha, já faz pelo menos uns 10 anos que já tem isso. Então, é uma situação bastante interessante. Aonde eu trabalho nisso, professor? Você pode ajudar no desenvolvimento, você pode ajudar no desenvolvimento das interfaces, ok? Você pode ajudar no desenvolvimento do ambiente, tanto com a realidade virtual quanto na realidade aumentada. Robótica é uma tecnologia, não vou nem dizer que é bastante utilizada. Existem várias controvérsias do que é um robô, né? Um robô ele pode ser um elemento autônomo ou autômato, né? Os dois, de maneira que ele consiga tomar decisões sozinho, ok? O robô que faz solda na Volkswagen
Esse cara é um robô? Esse cara é um robô de solda, mas esse cara não é um robô autômato. Ele não toma decisões sozinho, ele não olha lá e toma decisão. Você tem que programá-lo. Tanto a DARPA quanto a Honda, principalmente a DARPA, que é uma empresa de sistema de defesa norte-americano, isso daí que vocês estão vendo da Boston Dynamics, é o estado da arte, que a gente fala estado da arte, cut off edge, né, que seria o que é o que há de melhor hoje. Ele desenvolve robôs, principalmente para uso no Exército, nas Forças Armadas. Isso está desenvolvendo, está muito desenvolvido. Eu tive, não sei se é honra, mas eu vi um daqueles cachorros amarelos que tem na DARPA, aquele cachorro. Eu tive em Dallas, numa conferência de distribuição de energia elétrica. Isso foi em fevereiro. E eu tive a oportunidade de ver um cachorrinho desse. Realmente é alguma coisa fora do padrão, é uma coisa muito bacana. E é uma tecnologia bastante utilizada e tem muito estudo, muita pesquisa. A gente fala muito P&D, pesquisa e desenvolvimento amarrado nisso. Tem os outros aqui, eu coloquei um pouco da evolução dos robôs desde 96, 86, 91, 93, hoje. Hoje tem o Asimo, depende do seu acento, do seu sotaque. É um robô da Honda, é um robô bastante interessante, ele toma decisões e é um desenvolvimento da Honda aí que é bem legal de se pensar. Tem se falado bastante, principalmente aplicações no Japão, e que esses robôs seriam assistentes pessoais. Então, a pessoa que tem, por exemplo, hoje, um idoso que tem a dificuldade de se locomover, o robô ajudaria o idoso a se locomover dentro da própria casa, poderia carregar o idoso, ajudar nas tarefas e assim por diante. Até que um dia a gente chegue no robô aí parecido com, não sei se vocês lembram aqueles desenhos da série Jetsons, né? Algumas controvérsias ali, mas é bem interessante que se pense no futuro, como os Jetsons, né? A gente cresceu vendo o Jetson e ainda é um seriado, é um desenho, é um comics bem interessante nos dias atuais em termos de case, né, de tecnologia no futuro. São aplicações satelitais. Hoje eu trabalho com aplicações satelitais, eu trabalho com terminais satelitais de telemetria que se conectam a satélites artificiais. Né? Satélite natural, a Lua, por exemplo, é um satélite natural. Agora, você tem uma quantidade muito grande de satélites artificiais. Né? Os mais conhecidos hoje, que está no dia a dia e está bombando, são satélites de comunicação. Né? Pode passar stream de TV, pode trocar dados. Hoje, a empresa que eu trabalho, que é também considerada uma empresa de IoT, ela trabalha com esses terminais satelitais que se conectam a ativos fixos ou móveis, caminhões, navios, containers, boias no mar, que mais? Caminhões tipo Caterpillar, aqueles caminhões gigantescos. E aí o que acontece? Eles se integram a esses elementos e mandam informações para centrais de operação, mandam para centrais de processamento. Hoje, por exemplo, em eletricidade, eu conecto ativos fixos, como religadores, banco de capacitores, e tem uma tela só de Smart Grid que eu vou falar para vocês. E eu mando isso para centrais da distribuição de operação, de maneira que melhore a qualidade da energia elétrica que você tem. Aqui você pode ver, são os microsatélites da Orbicon, da empresa que eu trabalho. Ela foi lançada em 2018 pela SpaceX, do Elon Musk. Você vê, os satélites foram enviados 14, foram lançados 14 satélites, são pequenos esses satélites, né? Tamanho menor que essa mesa que eu estou aqui, e eles são mandados e depois eles são soltos, melhor dizendo, eles são soltos no espaço e eles são posicionados. Né? São satélites, nesse caso aqui, que eles preparam uma constelação, eles ficam todos trabalhando juntos. A gente chama isso de constelação. Existem vários tipos de constelação.
A Orbicon tem a constelação dela, a Iridium é uma constelação. Hoje a gente trabalha com uma constelação chamada Inmarsat, ok? E aí o que acontece? Um satélite fica conversando com o outro e fica mandando informações para a Terra. Existem diferentes tipos de satélite. Esse daí que você está vendo, o de baixo, são satélites geoestacionários e que eles acompanham o movimento de rotação da Terra. Acompanham. Existem satélites, a gente chama de GEO. Existe o MEL, que é no meio termo. Existem os satélites mais baixos, por exemplo, da Orbicon, LEO. Então, ele fica mais baixo, ele fica rodando em volta da Terra, não acompanha a Terra propriamente dito. Tem diferentes aplicações mais específicas ou não. Mais um pouquinho aqui. Então, vamos falar de algumas coisas mais detalhadas. Por exemplo, realidade virtual é comparada com uma realidade aumentada. A realidade aumentada a gente também chama de AR. Então, quando vocês lerem, virem, observarem, AR seria Augmented Reality, ou a realidade aumentada, e VR, né, o Virtual Reality, seria uma realidade virtual. Elas podem se confundir? Podem, elas são semelhantes. Tem alguma coisa de errada nisso? Não, não tem nada de errado nisso, né? Ambas você pode ver no dia a dia, principalmente como promessas de novas tecnologias, né? Hoje é possível jogar, se comunicar, jogar com óculos, né? Vocês que são jovens, meu filho também joga Call of Duty, tem outros jogos, tem Roblox, eles jogam hoje tudo no ambiente virtual, alguns jogos que eu nem conheço, depois vocês colocam no chat aí os jogos que vocês conhecem aí, que vocês jogam. É bem legal, não tem nada de errado nisso, são diferentes tempos, né? E é muito legal e eu curto bastante, né? E você pode, inclusive, usar para estudar, você pode usar para treinamento, usar tudo como de acordo com a sua possibilidade. O que se fala muito aqui, por exemplo, hoje é o metaverso. Se fala muito aí, tá, com o Zuckerberg aqui, uma foto do Zuckerberg, se fala muito de metaverso. Basicamente, como eu falei, quando eu trabalho com realidade virtual, eu estou trabalhando com uma sala, eu estou trabalhando geralmente com um ambiente, né? Então, diz que a realidade virtual é sobre mundo digital. Aqui algumas fotos do Zuckerberg, inclusive no ambiente, tem criação de avatares, tem a criação de meio, hoje tem o comércio dentro desses ambientes. Posso trabalhar aí? Pode, você pode desenvolver, né? É quando você tem imagens e sons ao seu redor, que são substituídos por conteúdos, são substituídos, são emulados, são simulados por conteúdos digital, um conteúdo virtual, né? É um ambiente, entre aspas, falso, feito com elementos gráficos e que tenta emular, simular o mundo real. Eu acho que isso, por exemplo, nos próximos anos, vai ser muito interessante em termos de treinamento, em termos de universidade, mais do que é hoje. E eu acredito que esse ambiente que estejamos aqui hoje vai ser substituído por ambientes virtuais. Possivelmente, daqui a alguns anos, a gente vai estar no auditório virtual e todo mundo vai interagir entre si. Eu posso estar fazendo uma palestra, os outros professores, o professor Vinícius pode estar fazendo uma palestra lá também, o professor Tarcísio, o professor Gilbran, a professora Adriana. E o que acontece? Sobe num palco, mostra uma tela e você consegue juntar pessoas do mundo inteiro. Hoje eu estou falando aqui no Canadá em tempo real, poderia estar em outro país, vocês estão no Brasil, não importa mais onde estejamos. O importante é hoje que a gente consegue se integrar. E com esse tipo de tecnologia, talvez a gente consiga se integrar no mesmo ambiente. Isso que é muito legal. A realidade costuma dizer também que ela é capaz de envolver você. Aqui eu tenho uma sala, isso é bem legal que vocês estão vendo aqui. Ó. Aqui é uma sala, pode ser usado no ambiente educacional, acadêmico, no ambiente empresarial. E vocês estão vendo a tela do Zoom, a tela do Meet, a tela do Webex, a tela do StreamYard que eu tenho aqui. E a gente está tudo, um avatar está se relacionando com o outro. Então, você está envolvido, que a gente costuma dizer, que você está envolvido 360 graus, e a diferença, aqui você não está envolvido em 3 dimensões, mas você pode estar envolvido também em 3 dimensões. Isso é legal.
Você consegue transferir essa ilusão de integração em 3 dimensões. Você pode participar de jogos, você pode, por exemplo, você quer assistir um jogo da NBA, quer assistir um jogo da NBA diretamente da quadra. É possível fazer isso? É possível. Não há problema nenhum. Eu quero assistir hoje, está tendo agora a Copa do Mundo no Catar. Eu quero assistir dentro do campo. Em alguns anos vai ser possível fazer isso. Eu consigo ver de outras possibilidades, principalmente em 3D. O objetivo é recriar ao máximo as sensações de realidade. Eles estão desenvolvendo, por exemplo, hoje, sensores de tato, que você, inclusive, pode apertar e você sentir como se estivesse fisicamente num determinado local. Aqui, ó, hoje, por exemplo, esse tipo de interação você tem no Minority Report, tem o filme, lembra disso? Tom Hanks, não é Tom Hanks, é o outro lá. E o que acontece? Ele não é Tom Hanks, é um outro, é do Top Gun. Vão escrevendo aí para mim que eu não lembro. Aí o que acontece? Você pode, ele interagia com a tela, né? Ele interagia com a tela. Esse ambiente que está aqui é um ambiente bem legal. É um ambiente possível e passível de ser implementado. Não tem nada de errado nisso. A gente está até vendo uma possibilidade de fazer uma telinha, de maneira que eu possa escrever na telinha que já tem pronta. Você escreve na tela, vai saindo. Então, esse ambiente que tem aqui é um ambiente fácil. Você tem hoje, por exemplo, é mais para a realidade aumentada, aqui, ó, AR. Vocês têm carro bacana, o professor Gilbran que tem carro bacana, né? Vai ficar bravo comigo aí. Tom Cruise, muito obrigado. Né? Muito obrigado, lembrou aqui, ó, o Tom Cruise no Minority Report, né? Ele vai acertando. Obrigado aí, que acho que foi o Vinícius. Obrigado, professor Vinícius. Então, ele vai se acertando, ele vai... Era um filme na vanguarda. Inclusive, ele usava swarms. Não sei se vocês lembram disso. Se vocês não viram esse filme, assistam. É bem legal. Ele tem swarms, ele tem umas coisas bem avançadas para a época. Algumas coisas você já tem hoje, para você ter uma ideia. Né? Você já tem swarm de drones. O que é o swarm? É o conjunto de drones trabalhando entre si, ok? Você tem um ambiente assim. Você tem, por exemplo, em realidade aumentada, você tem, por exemplo, as informações do seu carro na frente do carro, né? No vidro do carro. Não precisa mais ter um dash, não precisa ter lá um odômetro físico. Você pode projetar tudo isso aí no vidro. Então, é bem legal isso que está acontecendo. Um período que a gente nunca teve isso antes. A realidade aumentada é um pouquinho diferente. Geralmente, você não está inserido num ambiente, ok? Então, é quando você olha para o ambiente e você pode ver elementos sobrepostos. Mas você está utilizando, por exemplo, um gadget. Você está utilizando, por exemplo, um celular. Né? Vocês que viajam bastante, por exemplo, você vai na Nova York, por exemplo, aí você põe seu celular, ele vai te dando várias informações. Eu quero buscar um restaurante. E ele te mostra várias informações de restaurante. Eu quero comer uma pasta, quero comer um macarrão, quero comer uma pizza italiana. Então, ele te mostra ali. Outra possibilidade é interagir diretamente com esses elementos. Então, por exemplo, aqui ele coloca aqui o Google Glass, né? Ele exibe informações, mas você está utilizando um celular para olhar. Então, você olha pelo celular e você vê um elemento, um avatar dentro daquele celular. Havia um tempo atrás o PlayStation portátil, PSP, né? PlayStation Portable. Depois ele foi evoluído por outro modelo, PSP Vita. Eu não sei se vocês chegaram a ter. Eu tenho o PSP comum. Pena que está aqui, depois no outra ocasião, a gente até pega. O PSP, o PS Vita, né? Ele tinha uma situação assim, muito parecida com essa aqui, ó. Inclusive, aqui, ó. Muito parecida com essa aqui, ó. Quer ver? Ó, você conseguia, a partir desse... você tinha um elemento que você projetava em cima de uma mesa. Então, você via aquele avatar andando pela mesa. Você não estava dentro do ambiente de realidade virtual, mas você estava olhando e brincando, interagindo com aquele avatar por meio do celular.
Por exemplo, aqui alguém jogando Pokémon Go. Pokémon Go é um exemplo disso, né? Mas você tem que ter o gadget para olhar. É muito utilizado, por exemplo, para, como eu falei para vocês, para treinamento. É bastante utilizado para treinamento. É bastante utilizado para situações hospitalares. A gente vai ver daqui a pouco. É mais realidade mista, mas também tem. Basicamente, resumindo, é integração de informações virtuais por meio de uma tela, por meio de um gadget, com o mundo real. Isso também é bastante legal. Isso daí que vocês estão vendo aí, por exemplo, é um exemplo de aplicações. Ele vai te indicando se você vai fazendo a manutenção daquele equipamento, ou vai fazendo o setup, a configuração daquele equipamento. Ele vai te mostrando onde você tem que apertar, como você tem que apertar, como você faz para tirar uma tampa, de maneira que você não precise destruir. Ele vai te ajudando ele vai funcionando como um ajudante para você conseguir fazer isso, como um guia para você fazer, e você consegue, eu gostaria de abrir o motor, mas eu não tenho a mínima ideia e eu não tive treinamento. Ele vai te mostrando, abra tal parafuso, segue por esse parafuso, veja que você tem um cabo, desconecte e você consegue abrir o motor, fazer a manutenção. Ele vai te mostrando, agora conecta esse cabo, fecha esse parafuso, tanto de torque, e você consegue fazer toda a manutenção, além do treinamento. Então, é bem interessante esse tipo de tecnologia, ajuda muito, principalmente para quem está em fábrica. Realidade mista, a gente chama MR, Mixed Reality, é quando eu tenho as duas tecnologias que estão mais próximas. O termo vai descrever uma tecnologia que vai combinar a sobreposição da realidade aumentada com a realidade virtual, de maneira que você consiga inserir elementos gráficos em cima de uma determinada realidade física. Aqui você está vendo um treinamento hospitalar, muito possivelmente para quem vai para a medicina, para quem tem alguém caminhando para a área de medicina, esse tipo de treinamento você vai poder ver. Em vez de cortar a barriga da senhora que está ali, grávida, para ver o nenê, para ver quem... Você poderia, por exemplo, passar leias, cortar leias por leias, até ir se aprofundando, até chegar no bebê que está dentro da barriga dela, e analisar isso. Isso é possível, você pode fazer esse treinamento. Está vendo que isso é uma coisa mista? Eles estão com óleo, eles estão com os óculos, existe ali um boneco, esse boneco ali, a impressão que tem é que tem uma situação virtual, você pode andar por layers, drill down, ir mais para baixo, para cima, e você pode tomar ações. Para treinamento, isso é muito legal, isso é muito... outra coisa que tem, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do robô que opera, a pessoa opera com auxílio de um robô chamado Da Vinci. Então, hoje você tem no Hospital das Clínicas, tem em São Paulo, tem em vários lugares. O cara pode estar lá na Europa, o especialista, ele está operando virtualmente, no ambiente virtual, mas ele está operando uma pessoa fisicamente, por exemplo, no hospital em São Paulo. Ok? Ele é um ultra mega especialista. Imagine isso para guerras. Né? O cara não vai na guerra, o médico, ele fica operando da salinha dele, ar-condicionado, tudo bem arrumadinho, e ele fica operando um robô que está lá no campo de guerra, está lá na situação de guerra, e ele pode operar o soldado, pode operar o indivíduo que esteja ali. Então, isso é bem legal, o ambiente também. São aplicações que já existem. Né? Isso aí tudo que você está falando não existe. Existe, está correndo, está funcionando, as pessoas estão usufruindo, existe no dia a dia. Aqui que eu mostrei, que eu ia mostrar para vocês. Ele tem um castelinho ali e ele consegue entrar com os avatares ali, né? HoloLens, né? Ele consegue entrar com os avatares e, principalmente, como eu falei para vocês, na área de saúde, com o robô Da Vinci, né? Você consegue colocar cirurgias, equipes remotas para realizar a cirurgia. Um pouquinho mais, internet das coisas, IoT, como eu já falei para vocês, aqui eu tenho uma casa integrada, uma casa automatizada. Esse termo vem de 1999, é um termo relativamente novo, com o engenheiro Kevin Ashton, do MIT, Massachusetts Institute of Technology, MIT. Ele propôs o termo internet das coisas. E esses caras, eles escrevem tudo, eles escrevem artigos
artigos técnicos, white papers, né? Você pode encontrar esse artigo na internet, A Coisa da Internet das Coisas, né? Uma revista especializada, RFID, né? De acordo com esse especialista, ele tinha na época 50 petabytes de dados acumulados em gravações. Hoje, cada vez mais, com todo esse monte de dispositivos integrados, você vai estar tendo uma base de dados quase que infinita. Por isso que o Data Analytics, que a área de Data Analytics é uma área que está crescendo muito. Por isso que hoje as empresas precisam de especialistas para trabalhar com dados. Precisa engenheiro de dados, precisa especialista que saibam fazer uma mineração, data mine, nesses bancos de dados, preparando depois para machine learning, para deep learning e para chegar na inteligência artificial. Isso é o nosso dia a dia, é o dia a dia de vocês estudantes, têm que olhar, né? Tem que olhar de uma maneira dedicada para esse tipo de situação. É um conselho que eu dou, é um conselho que eu estou vendo. Internet das coisas aqui, ó, por exemplo, que a gente fala aqui, ó, o objetivo é conectar itens usados no dia a dia. Fala-se muito da geladeira, né? Hoje, eu lembro quando surgiu essa brincadeira, que é uma geladeira da LG, perdão, o que você tinha? Era uma geladeira com sensores inteligentes. Hoje você tem uma geladeira dessa, por exemplo, com aplicações de inteligência artificial dentro. Então, por exemplo, ela pode analisar o conteúdo dos elementos que tem lá. Faltou tomate. Quando chegar numa quantidade menor que 2 tomates, dispare uma compra automaticamente para o supermercado. Então, você não sabe nem que está faltando tomate, de repente vem o cara trazer o tomate para você, ou um conjunto de compras para você. E você não pediu nada. Mas quem toma a decisão, na realidade, é a geladeira, né? Tem muitas coisas hoje, por exemplo, você quer fazer uma receita de bolo, uma receita de comida, ela já te dá ali no monitor, na tela, na realidade é um tablet, ela já te dá uma receita relacionada com o conteúdo que você tem dentro da geladeira, por exemplo. Eu quero fazer um determinado bolo de liquidificador, torta de liquidificador. Ela vê lá, tem cenoura? Tem abobrinha? Tem ovo? Tem sal? Deve ter sal em algum lugar. Então, dá para fazer uma torta de legumes com o que tem na geladeira naquele momento. Então, ela te apresenta uma receita. Você fala, geladeira, minha querida, minha amiga geladeira, me diga uma receita que eu posso fazer com o conteúdo que está dentro dela. Ela te passa isso, né? Isso não tem mágica, não tem nada. Isso, na realidade, é inteligência artificial. Ela analisa o que tem dentro, ela analisa a base de dados e ela toma a decisão. Você vai comprar mais um tempero. Ela pode até pedir para comprar esse tempero, ele vem automaticamente. No tempo de cozimento, você já tem a sua torta de legumes recebendo o tempero de fora. É possível? É possível. Não tem nada de espantoso nisso. Comunicação satelital. Já estamos caminhando para o final da apresentação. Daqui a pouco o professor Vini aí vai ter uma porção de perguntas. Espero que tenha uma porção de perguntas. Comunicação satelital. Hoje, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui. Isso é um religador de distribuição de energia elétrica. Prazer para vocês, meus amigos. O que isso faz? Na realidade, esse cara controla, ajuda que vocês tenham uma qualidade na energia que vocês recebem em casa. Ou seja, na conta de luz vem marcado quanto tempo vocês podem ficar sem energia durante o ano, ou quantas vezes. Isso é um contrato que vocês fazem com a companhia de distribuição de energia elétrica. Por exemplo, algumas regiões ficam 2 horas por ano sem energia. Se você ficar mais de 2 horas, eles te pagam um valor em termos de crédito. Isso está na conta, está na sua conta de luz. Atrás, você vê índices DIC, FIC, DEC, FEC, DEMIC, são índices. E quem controla, um dos caras que ajuda o controle disso é esse religador de distribuição de energia elétrica. É um disjuntor inteligente. Ele consegue religar e desligar. O que isso tem a ver com tecnologias emergentes?
Esse cara ele tem um controle microprocessado, um controle que você pode fazer a programação dele. Só que eu consigo enviar os dados de campo, os dados que estão correntes. Isso aqui é uma aplicação verdadeira, é uma aplicação no sul do país, uma aplicação completamente remota. Não tem rádio, não tem fibra ótica, não tem celular. A única maneira de se comunicar com uma central de operação da distribuição é usando um dispositivo pequenininho como esse que a gente trabalha, que é um terminal satelital de telemetria, que manda as informações para o satélite pega e desce com essas informações depois para uma estação terrestre que manda para um servidor. E essa informação está disponibilizada nesse servidor. Por exemplo, aqui eu tenho uma tela que eu chamo de Smart Grid. O Smart Grid ele vem do termo Power Grid, ou Power Line, ou o circuito de potência, o circuito de distribuição elétrica que você tem. Professor, aonde eu posso trabalhar nisso? Você pode trabalhar em várias situações. Você pode trabalhar integrando os bancos de dados que integram esses equipamentos, consolidando, melhor dizendo, esses bancos de dados. Você pode trabalhar na central de controle da distribuição, COD, central de operação da distribuição. Você pode desenvolver sistemas escadas. Você pode desenvolver interfaces middleware, que são, por exemplo, hoje depositadas em nuvem. Você pode analisar os dados, por exemplo, em nuvem, fazer um data analytics, e você pode integrar esses dispositivos. Basicamente, hoje eu tenho uma gama, um portfólio de diferentes dispositivos. Tenho religadores, banco de capacitores, reguladores de tensão, chaves de manobra e uma coisa que você tem na casa de vocês, que são os medidores inteligentes. Se não tem medidor inteligente, no futuro vão ter. Eu posso integrar até em residências, olha meu mouse aqui, ter uma residência inteligente. No futuro, alguns países já mais desenvolvidos têm isso. O que você vai ter? Você chega com seu carro elétrico, você conecta na casa, por exemplo, você chega às 5 da tarde. 5 da tarde, das 5 às 8, é hora do rush. A energia é mais cara. Mas quando você chega com seu carro elétrico e conecta na tomada, conecta na casa, a energia está lá. Então, o que eu faço? Das 5 às 9, por exemplo, eu utilizo a energia do carro, que já está lá. A energia que já está lá, armazenada. E eu não utilizo da rede elétrica, que essa energia é cara. Então, eu descarrego todo o carro, utilizo até onde der, e à noite, quando a energia da rede de distribuição da concessionária é barata, eu encho novamente as baterias do carro. Professor, você está viajando. Não, eu não estou viajando. Isso hoje já tem fechado, já tem resolvido, já tem consolidado. Isso é a realidade. Ah, mas aqui no Brasil não tem, mas vai ter num determinado momento. E eu espero que seja um futuro próximo que vai ter esse tipo de tecnologia, mas pode esperar que vai ter esse tipo de tecnologia. Chama microgeneration, ou microgeração. Eu trabalho hoje com tudo isso, integrando todos esses elementos no chamado Smart Grid, ou grid inteligente, ou redes inteligentes. Eu integro com soluções satelitais e o satélite me traz as informações de campo. Posso mandar comandos, posso mudar situações de controle, posso alterar parâmetros, posso fazer realmente o que quiser com o equipamento que está no campo remotamente. Eu ajo como se ele estivesse na minha mesa, mas ele está no campo. Coloquei até uma foto para vocês matarem a curiosidade. Ó. Isso é um terminal satelital. Ele é mais ou menos o tamanho de uma margarina, margarina de 500 gramas, por exemplo. Esse cara, eu entendo como se fosse um IoT. Ele está conectado com o controle de reconectador. Isso aqui foram alguns prêmios que a gente ganhou. Né? Ele você instala diretamente, conecta com o cabo. Ah, mas eu não sou eletricista. Não precisa ser eletricista. Porque esse cara vai ser programável. Você está na área de programação aqui. Ah, mas eu faço mídia. Mas você pode ajudar, por exemplo, a desenvolver um middleware. Né? Hoje, esse cara, só por coincidência, esse cara é programado numa linguagem chamada Lua, que é um script de linguagem C.
que não é o bicho de 7 cabeças de se programar. Ah, mas professor, você estudando, você programa. A instalação é fácil, é feita com imã. E ele sai funcionando, ele conversa diretamente com o satélite, já tem antena interna aqui, e ele manda as informações para uma central de operação da distribuição. Legal? Funciona muito bem, fácil, tranquilo. E você pode trabalhar nesse meio ambiente, integrando diferentes ambientes. Aqui um exemplo, né, a partir de um SCADA, que é um software de conexão, de supervisório, eu mando pela internet, que vocês são expert em internet, ela se conecta com o satélite e eu mando informação para o religador no campo. Posso obter informação, posso mandar comando, posso mudar parâmetros. Posso fazer a mesma coisa com outro dispositivo que trabalha tanto em celular quanto em satélite. Funciona também da mesma maneira. Se eu tenho uma cobertura celular por um período, eu posso utilizar. De repente, se essa cobertura celular saturou, eu uso satélite. Existem muitos casos assim que trabalhamos e manda para uma central de operação da distribuição, uma concessionária de energia elétrica. Caminhando para o final, o que isso ajuda? Né? Hoje a gente tem mais de 4.500 pontos de eletricidade instalados, com uma melhora nos índices de qualidade, com o processo de gerenciamento, para quem vai para a área de gerência, um processo que eu consigo gerenciar minha infraestrutura, reduziu ações de vandalismo, para você ter uma ideia. Infelizmente, quando você trabalha com elementos de campo, você tem ações de vandalismo. Eu consigo tomar decisões em um tempo real, tudo baseado em IoT. No treinamento desses religadores, eu posso fazer com realidade aumentada. Eu posso juntar uma turma para fazer um curso disso daí, de satélite com religador, com distribuição de energia elétrica, usando realidade virtual numa mesma sala. Eu posso desenvolver middleware, eu posso mexer com nuvem, eu posso analisar, fazer o data analytics, preparar para o machine learning, preparar para o deep learning, preparar para a inteligência artificial. Né? Hoje eu tenho processo automatizado, com redução do tempo e custo de manutenção, um dos grandes vilões da história. Vou até arrumar meu paletó aqui. O que acontece? A empresa ganha, você ganha, todo mundo fica feliz. Isso é uma instalação, por exemplo, no Peru, bem ali no pé dos Andes, em Pucallpa, ok? Aí não tem nada, simplesmente não tem nada, não tem celular, não tem fibra ótica, não tem nada, né? Não tem rádio. A única maneira é utilizar um terminal satelital, ó, bem pequenininho aqui, vocês estão vendo o meu mouse aqui, ó, bem pequenininho, isso é um religador. Cara, eu posso trabalhar nisso? Pode, deve, entendeu? Então, basicamente, o que eu quis falar aqui, que você consegue integrar diferentes mídias, que você tem grandes oportunidades hoje de trabalho, que você pode trabalhar com coisas diferentes do que você trabalha hoje. Não somente mídias digitais, que é muito bacana, não somente desenvolver sites, mas pode trabalhar com marketing. Existe todo um marketing envolvido nisso. Eu não cheguei aqui à toa. Existe todo um marketing envolvido, a gente trabalha com marketing, eu trabalho diretamente com marketing. Hoje, a função de um business developer é juntar o cliente final, entender o processo final, ajudar as vendas. Eu escrevo paper, eu vou falar em congressos, eu vou em feiras, eu chamo trade shows, eu vou em conferência, eu apresento paper. E eu tento entender como essas tecnologias emergentes conseguem se juntar de maneira que a gente possa trabalhar com diferentes profissionais. Na minha equipe tem diferentes profissionais, eu lidero uma equipe, tem engenheiro aqui em Ottawa, tem engenheiro no Chile, tem engenheiro no Brasil, com diferentes expertises para diferentes equipamentos, mas que a gente trabalha tudo junto com diferentes aplicações de mercado. É isso que eu quero falar para vocês. O mundo hoje é aberto, o mundo hoje está esperando por vocês, está esperando pelo expertise que você tem um pouquinho na universidade. E depois você desenvolve todo esse expertise, fazendo cursos, fazendo pós-graduação, fazendo cursos de especialização. Para quem quer ser mais gerencial, vai fazer o MBA, e aí você vai crescendo em termos da sua carreira. Professor Vinícius,
O senhor gerencia as perguntas. Se tiver perguntas, estou à disposição. Professor Vinícius, pode escrever no chat. Vocês também, se vocês tiverem perguntas. Eu vou deixar aqui também o meu e-mail, reinaldo.burian@orbicom.com. Eu sempre gosto de fechar as minhas apresentações, né? Geralmente eu faço apresentação para pessoas de diferentes países. O thank you, graças a todos, obrigados a todos e merci beaucoup. Ok? Aqui no Canadá se fala inglês e francês. Hoje eu atendo Brasil e América Latina, então tem que falar português, tem que falar o espanhol. A empresa é uma empresa americana, então a gente se comunica em inglês. O Canadá é um país bilíngue, ele fala tanto inglês quanto francês. Se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui, podem me procurar. Hoje a gente tem, por exemplo, Montreal. Montreal fala-se francês, existem muitos intercâmbios, e os outros, vamos dizer, estados, né? As outras províncias, né, que eles chamam de províncias, elas falam inglês. Aqui em Ottawa, eu estou no lado inglês, fala-se inglês. E se você for para Montreal ou para a parte de Quebec, você vai falar geralmente francês, ok? É um francês um pouco diferente do francês da França, é um francês que a gente chama québécois. Vocês são bem-vindos. Venham nos visitar no meio do ano, em agosto, quando tem um certo verão aqui. O verão aqui é forte. E agora a gente está caminhando já para o frio. Hoje está menos 6 graus, uma temperatura extremamente agradável. O Vinícius está me colocando aqui que ele vai passar algumas perguntas pelo chat. Acho que fica mais confortável para mim. Não tem problema aqui. Pode passar alguma pergunta, Vinícius. Eu respondo aqui, não tem problema. Estamos aqui para isso. Ele está me passando pelo chat. Aqui, uma pergunta. O Lucas Dalto. Tudo bom, Lucas Dalto? Você acha que nessas tecnologias Rust vai crescer? Pode até crescer. O que eu vou colocar aqui? Eu não consigo, na realidade, ver o futuro, mas, por exemplo, hoje a gente tem em voga algumas situações. O Rust, eu já ouvi falar do Rust, tem algumas aplicações muito específicas, entendeu? Pode ser. Hoje, eu, Reinaldo, eu investiria em Python, o TensorFlow, mais ou menos, mas eu investiria em Python, algumas aplicações de Java. Se você quer ir nessa linha, eu faria um investimento em Python. O R é mais ou menos, né? O R. Eu investiria e faria um investimento em Python, ok? Cristiano Cruz, qual proteção que isso tem contra as invasões? Isso é uma parte de cybersecurity. É uma boa pergunta, diga-se de passagem. Tem muita proteção. O satélite, na realidade, a informação que sobe para o satélite é toda encriptografada. Na integração com o SCADA ou SCADA em português, SCADA, Supervisor Control Data Acquisition, você pode ter uma comunicação com porta-socket, você pode ter uma comunicação por DMZ, que é zona demilitarizada, na realidade você utiliza um outro firewall, ou você pode ter uma VPN, né, uma rede virtual privada, Virtual Private Network. Então, fica com uma boa proteção, não há problema algum quanto a isso. Né? Lógico, a comunicação com satélite é totalmente criptografada e isenta de invasões. Idol Majima,
Mas e a falta de acessibilidade? Podemos ter acesso no Brasil, mas quem terá acesso? Eu acredito que muita gente, acho que é IDOL, tá? Eu não sei se é IDOL, mas é IDOL. Eu acredito que muita gente vai ter acesso. Na medida que essas tecnologias, IDOL, elas vão ficando massivas, o preço vai abaixando, ok? Eu concordo com você que hoje, por exemplo, um carro elétrico do Tesla ainda é um pouco caro no Brasil. Aqui está na faixa de $50 mil um carro Tesla. Aqui tem bastante. É outra realidade? É outra realidade, somente se não tivesse nenhuma diferença, somente pelo fato da paridade do dólar com o real. Mas eu acredito que na medida que a demanda vai aumentando e a procura vai aumentando, esses preços tendem a cair, ok? Não há problema algum e tende a cair. Lembra o celular? Né? O celular era uma coisa inacessível. Hoje, todos vocês que estão aqui, eu acredito que todos vocês, sem exceção, têm acesso ao celular. É caro? É caro. Podia ser mais barato? Podia, por vários motivos. Mas você consegue ter acesso. Tá bom? Mais alguma aqui? Em relação à comunicação, como tornar... Sumiu aqui. Em relação à comunicação, como tornar assertiva a todos? Por exemplo, para aquelas pessoas que não têm facilidade de domínio referente à tecnologia. Conselho: não parem de estudar. Não achem que o que você estudou já é suficiente. Ele pode ser suficiente para hoje, mas eu garanto para vocês, para amanhã não vai ser. Praticamente todos da minha idade, né? O Vinícius é bem mais novo do que eu, professor Vinícius, mas se para de estudar, na realidade, as tecnologias comem você vivo. Então, você tem que ter sempre estar estudando. Né? Com o que eu aprendi na escola, eu aprendi a base de matemática, mas surgiram infinitas tecnologias. A gente não tinha internet, eu peguei o início da internet. Né? Hoje não tinha inteligência artificial, não tinha automação. Eu vi o nascimento da automação. Eu trabalhei, tive que aprender automação fora da universidade. Inteligência artificial, eu estou mexendo com inteligência artificial hoje, estou mexendo com machine learning. Não existia. Como que eu tive que aprender? Por fora. Então, você tem que continuar, procure curso de especialização, não se contente com o que você aprendeu. Busque novas possibilidades, não tenha medo de trabalhar em coisas diferentes. Estude e busque novas possibilidades. É o melhor conselho, se vocês permitirem, eu deixar aqui. Continue estudando e continue perseverando. Né? Vocês estão fazendo um curso muito bom na FATEC. A FATEC é uma excelente instituição de ensino. Né? Tenho certeza que tem professores muito bons aí. Estou olhando de frente aqui para o Vinícius. Né? Conheço o professor Gilbran de longa data, meu velho amigo. A professora Adriana, tive o prazer de conhecer o Rossini, e o professor Tarciso. E eu acredito que a base tem que ser muito bem feita para que depois vocês possam proliferar, estudar e buscar novos cursos. Tem mais uma aqui? Você vê que o país onde você está, a evolução tecnológica está anos-luz de países como o nosso. Nossa, anos-luz é realmente muito longe. Assim, tem algumas coisas que estão mais na vanguarda. Hoje eu trabalho com o Smart Grid. Vamos falar de Smart Grid. O Smart Grid tem diferentes aplicações de Smart Grid. Aqui, eu que não estão tão desenvolvidas. Logicamente, Otal é a capital política do país. Praticamente, a gente não tem problema de celular, tem toda a cobertura do celular. E América Latina e Brasil, eu tenho várias regiões que você não tem cobertura celular. Estados Unidos é o mesmo. Então, Estados Unidos, hoje, eu não consigo quase vender a solução satelital, tirando algumas partes. Por quê? Porque a cobertura celular é excelente, é muito boa. Então, realmente, eles não precisam
de uma aplicação satelital que trabalhe numa região remota. É uma situação. Mas não está anos-luz. A verdade é essa, não está anos-luz. Algumas coisas estão um pouquinho mais adiantadas. Eu acho que eu conheço muitos profissionais no Brasil, lógico, eu fiz parte da minha formação no Brasil. Tem muita gente competente. Se eu falar qualquer coisa diferente disso, eu estou mentindo. Tem muita gente competente. Existe um êxodo muito grande de profissionais que têm uma expertise elevado. Hoje a gente tem observado. Hoje você tem empregos no Vale do Silício. Eu mesmo hoje, eu vivo numa cidade, eu não vivo no centro de Ottawa, eu vivo numa cidade tecnológica, que a gente fala. Eu vivo numa cidade chamada Kanata, que ela é um micro Vale do Silício. Alguns anos atrás, acho 15, 20 anos atrás, o governo deu um incentivo fiscal para que empresas de tecnologia se estabelecessem aqui e formou o micro Vale do Silício. Tem muitos brasileiros vindo para cá, programação, microeletrônica, redes, satelitais, tem 2 satelitais aqui, eu estou em uma. Na empresa onde eu trabalho, só ali no setor, tem 5 brasileiros. Tem brasileiros gerentes, tem brasileiros supervisores, tem brasileiros coordenadores, tem brasileiros ali, product managers. Então, o brasileiro é muito bem visto para cá. Logicamente, eu até conversei com o Vinícius ontem. Hoje se busca mais uma especialização aqui, se busca o especialista, que é um pouquinho diferente do Brasil, que é um pouco mais generalista. E eu, particularmente, eu era bem mais generalista do que eu sou hoje. Hoje eu sou extremamente especialista e dentro da companhia eu respondo por Smart Grid. Lógico, eu conheço outras tecnologias. Vocês vão ter agora a palestra, acho que com o professor Pedro. Ele também é responsável, ele é especialista em outras tecnologias. Ok? Então, existe o conceito de especialidade aqui, que não é tão arraigado no Brasil, que é mais um conceito de generalista. Está errado? Não está errado. São diferentes mercados que você tem que se adaptar. Ok? Professor Vinícius, meu caro amigo, mais alguma pergunta? Estou à disposição aqui. Muito feliz de estar aqui na FATEC com os meus amigos, meus novos amigos aqui. Professor Vinícius? Professor Reinaldo, pode passar para a câmera. Professor Reinaldo, também fico muito contente pela sua apresentação, foi excelente. Então, você soube, né, tomar a atenção do pessoal, um assunto muito interessante. Tem uma pergunta só e tem uma provocação minha. Tem um pouco. Tá bom, vamos à provocação. Me recordo de um episódio de uma série derivada de Black Mirror, Love, Death and Robots, o nome da série, que fala um pouco sobre essa questão da tecnologia e etc. E o que acontece na série? Ela lembra muito um cenário de atendimento telefônico que a gente encara no Brasil. Por que eu estou falando isso? Não indo para a questão técnica, indo para a questão, não sei se parte filosófica. Por que eu perguntei da comunicação? Você que está aí no Canadá, você que está no país onde você está, há algumas pessoas que não têm facilidade de entender a tecnologia. Então, tem pessoas que, por exemplo, têm lá seus 60, 70 anos, por exemplo, meu sogro, por exemplo, minha mãe, meu pai, meu avô, eles não têm a agilidade de entender a tecnologia, e isso pode ser um entrave. Você acha qual é o acerto que tem que ser feito? Isso vai da pessoa que está tentando dominar até essa tecnologia, ou é uma questão de comunicação? E primeiro essa pergunta, depois eu vou fazer a última, que tem uma pergunta aqui do pessoal que fez no chat, aí eu faço essa. Eu tenho esse problema, hein? Eu tenho esse problema com a minha família no Brasil. Meus pais têm uma certa idade, eles também têm um certo distanciamento da tecnologia. Infelizmente ou felizmente, a tecnologia se desenvolve muito rapidamente. Eu acho que cabe, principalmente aos jovens, dar uma atenção
a essas pessoas, a esses indivíduos que têm certa dificuldade? Porque se você, como jovem, se você, como uma pessoa que domina a tecnologia, não despende uma atenção para essas pessoas, realmente essas pessoas não utilizam a tecnologia e elas ficam aquém desse tipo de coisa. Por exemplo, meu pai e minha mãe estão bem idosos, a gente só se comunica via telefone. Então, o que acontece? Se eles tivessem acesso à internet, a gente poderia estar falando como a gente está falando aqui. Seria uma situação extremamente mais agradável, poderia mostrar meus filhos se desenvolvendo, meus filhos crescendo. E eu acho que falta, muitas vezes, a instituições ou até mesmo organizações trabalharem na inclusão desses indivíduos, porque é um mercado que está crescendo. As pessoas vão ficando idosas, as pessoas vão envelhecendo. Isso é normal. A gente vai envelhecer, você vai envelhecer. É o que a gente espera, né? Ficar velhinho. E eu acho que tem que ter um processo de inclusão desses indivíduos. E é o que a gente muitas vezes não vê. Você não vê programas, muitas vezes, na universidade, ou até mesmo ONG, tem aula, tem às vezes a universidade aberta, que eu já vi, mas é muito pouco face ao número de indivíduos que estão envelhecendo muito rapidamente. Eu vejo isso, que tem que haver um programa de inclusão. E quem tem que participar são os jovens como vocês que estão me vendo, os jovens que dominam a tecnologia. Tem que ter paciência? Tem que ter paciência. Mas, em um determinado momento, seus pais também tiveram paciência com você quando você era pequeno. Alguns já não são tão pequenos e os pais ainda têm paciência, né? Então, acho que vale a pena um processo de inclusão, sim, dessas pessoas. Eu vejo isso com bons olhos. Ok, muito obrigado. Para fechar com chave de ouro, vou fazer a pergunta do Henrique Dantas. Professor, qual seria a melhor definição para comunicação satelital? Uma forma remota e eficaz de gerenciar algo através de informações via satélite? Aí ele faz um outro ponto de interrogação. Acho que ele meio que responde a pergunta fazendo outra pergunta. Se essa definição que ele incluiu seria a correta. A comunicação satelital é o tipo de comunicação que, principalmente, a gente trabalha hoje com redes que a gente chama... essa solução que eu mostrei para vocês não é uma solução Ethernet. É uma solução que a gente trabalha, chama rede machine-to-machine ou rede máquina-máquina. E a grande característica dessa rede, ela possui uma alta confiabilidade e uma alta disponibilidade do canal de comunicação. Comunicações satelitais geralmente se relacionam com locais onde você não tem outra tecnologia ou quando essa tecnologia está indisponível ou parcialmente disponível. Exemplo, existem cidades como Ibiúna, alguns conhecem Ibiúna, outros não. A Ibiúna é basicamente uma cidade satélite. Os religadores de distribuição de energia elétrica em Ibiúna, originalmente, tinham uma solução celular, uma solução GPRS. O celular ele não foi concebido originalmente, hoje já está um pouco diferente. Tem um amigo meu que está assistindo, se eu não falar isso, ele fica bravo e chora, né, aqui do Canadá. O que acontece? Ele não foi concebido originalmente para transmitir dados, basicamente era a voz. Então, você transmitia a voz. Hoje você transfere filme, transmite filme, tudo. O que acontece? Quando você coloca esses celulares no religador, Ibiúna é uma cidade pendular. Então, o que acontece? As pessoas, no final de semana, nas festas, vão tudo para Ibiúna, nas chácaras. Então, o que acontece? Satura o sistema celular. E se saturar o sistema celular, os equipamentos de proteção de energia elétrica, como religadores, smart meters, chaves de manobra, capacitores, banco de capacitores, reguladores de tensão, eles ficam fora do ar. Então, que se coloca como backup uma solução satelital, que quando cai celular, ela assume. Basicamente, então, é isso. O nosso amigo fez a pergunta. É uma solução de alta confiabilidade e disponibilidade em termos de canal de comunicação.
Tudo isso, meu amigo, é calculado. Tudo isso você consegue fazer na ponta do lápis. Né? Está na área de manutenção, reliability, availability. Então, tudo isso, existem uma ciência por trás disso, que tem o controle disso. Tudo isso é controlado, é projetado. Hoje a gente fala, por exemplo, que a gente trabalha com 4 noves, 99,99% de confiabilidade de ter o canal de comunicação disponível para tráfego de informação. Então, eu busco uma solução confiável, um canal de comunicação com uma confiabilidade e uma disponibilidade do canal de comunicação extremamente alta. Basicamente é isso. Ok? Professor Reinaldo, aguenta responder mais uma pergunta? Fizeram mais uma pergunta. Até uma, duas, o que tiver aí, não tem problema. O professor Pedro vai ficar bravo comigo, mas não tem problema, não. Manda ver, Vinícius, manda ver. Professor Vinícius. O perfil está de designer em produção. Aí a pergunta é a seguinte: professor, você acredita que as cidades atuais, com a estrutura de tantos anos, se tornam aptas para receber as grandes evoluções tecnológicas em áreas como transporte, por exemplo, ou novas cidades vêm aí? Eu acho que vem novas cidades aí. Eu acho que vem as chamadas cidades inteligentes. Hoje, por exemplo, vamos pegar Brasil. Muito poucas regiões têm um power grid sem capacidade de comunicação. A gente divide o power grid em 6 grandes divisões. É uma que você tem o power grid, outra que você começa a colocar os equipamentos de proteção, a terceira, a segunda para a terceira, em que você coloca esses equipamentos de proteção conversando com uma central. Agora, a grande parte das concessionárias estão caminhando para a terceira, quarta, que é o que estão migrando parcialmente esses dados para a nuvem, por meio do cloud. No futuro, essas tomadas de decisões vão sair do SCADA, né, do software de controle, e vão caminhar para a nuvem. E no futuro, espero talvez 10 anos, um pouquinho mais talvez, sejam controladas por inteligência artificial através do cloud. É uma evolução, meu amigo, é uma evolução, isso não vai para trás, só vai para frente. As cidades têm que se adaptar. Hoje, o sistema de transporte, por exemplo, no Brasil, a Orbicon tem mais de 90% dos caminhões, não tem caminhão hoje sem rastreamento, não vai ter veículo daqui a pouco sem rastreamento, todos os veículos têm que ter rastreamento. Mas o meu não tem, mas vai ter, mas você vai ter que trocar seu veículo. Não vai ter jeito, entendeu? Possivelmente, no futuro, vão ter os carros elétricos ou mistos, mas está caminhando nessa linha. E as cidades, como um todo, têm que se adaptar. Se não se adaptar no Power Grid, no Smart Grid, você não vai ter energia para todo mundo. Tem que integrar água, tem que ter controle melhorado de água, tem que ter controle melhorado de energia. Hoje tem um desperdício muito grande de energia elétrica. Hoje tem muito roubo de energia. Tem países, eu fui no Peru fazer uma palestra, eles tinham 64% de roubo. A gente fala de perdas não técnicas para não falar a palavra roubo. Né? Eu sei que tem regiões do Brasil que têm um elevado roubo de energia elétrica, são chamados gatos. Isso não pode existir num país que quer se desenvolver, num país que quer buscar um desenvolvimento. Tem que acabar com isso. Né? Uma solução que vai caminhar para isso é o advento dos smart meters, ou dos medidores inteligentes. Uma vez que você tenha medidores inteligentes, o que vai acontecer? Esse roubo, esse corte, esse religamento vai ser feito extremamente mais rápido e vai ter situações interessantes em termos sociais, em termos de manutenção, em termos de ganho para a pessoa que use e para a concessionária de energia elétrica. Isso tem que acabar, tem que resolver isso para que você tenha energia, para que você tenha energia confiável, para que você tenha energia de qualidade, para que você tenha internet, para que você consiga acessar a internet e para que você consiga desenvolver o seu potencial, tanto pessoal quanto profissional. Tem que se adaptar, não tem jeito. Vai ter que se adaptar e vai ter que ter investimento do governo ou iniciativas privadas para fazer.
Ok? Muitíssimo obrigado, professor Reinaldo Burian, pela sua apresentação, pela sua palestra. Novamente, foi excelente, foi muito produtivo aqui Muito para obrigado. todos. A audiência agradece, todos estiveram desde o início ao fim acompanhando a sua apresentação. Só queria agradecer mesmo e aguardo você no próximo semestre para mais apresentações no DMD Metaverso Tá, também. foi uma honra ter participado. Obrigado pelo convite já dos professores amigos. É uma honra participar, voltar a essa casa que eu gosto tanto, um retorno à casa. Tá? Para meus amigos que assistiram, para quem apreciou, muito obrigado. Eu tenho alguns amigos convidados também, obrigado por terem me acompanhado. Estamos à disposição. Eu deixei depois o meu e-mail, alguns devem ter anotado, burian.reinaldo@orbicon.com, está aqui. Pode acessar, pode mandar e-mail, a minha função, na realidade, é essa. Né? O que for necessário, que você julgar que seja necessário, pode me mandar e-mail, terei muito prazer em responder. E ao professor Vinícius, que trabalhou comigo aí, que me convidou, conversamos, trocamos ideias e foi de muito aprendizado para mim. Tá ok? Muito obrigado pela oportunidade. Até breve. Muito obrigado. Obrigado.